Fala aí, Gabriel Porto aqui e esse vai ser o primeiro vídeo da minha carteira pública de investimentos no exterior. É isso, a partir de agora eu vou estar investindo também em REITs, né, que são aí os primos dos fundos imobiliários, só que lá nos Estados Unidos, tá? Então, o pessoal sempre fala muito sobre REITs e antes da gente começar, eu mostrar aqui na tela do meu computador o que eu vou comprar, qual vai ser o meu primeiro passo nesse mundo dos REITs, vamos fazer uma introdução, né? O que são esses REITs? Os REITs surgiram lá nos Estados Unidos há séculos atrás e eles trouxeram essa concepção de investimento em imóveis, né? Então essa ideia, essa estrutura que envolve os REITs foi o que originou os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Mas as características, no fim das contas, apesar da gente falar, os REITs são os fundos imobiliários americanos, as características são diferentes. E quais são as principais diferenças aí entre os fundos imobiliários no Brasil e os REITs americanos? A grande questão é que os REITs, vocês vão me ver falar a partir de agora, denominar um REIT como uma ação, porque realmente é isso. Um REIT nada mais é do que uma empresa. Então, a primeira distinção que a gente tem que fazer em relação a fundo imobiliário e REIT é essa, encarar um REIT como empresa. E a partir daí a gente tem que entender também que os resultados de um fundo imobiliário e de uma empresa imobiliária serão diferentes também. Quando a gente vai olhar para o mercado de fundos imobiliários, o que a gente busca em um fundo imobiliário? Aquele que nos traga dividendo todos os meses ali na nossa conta. Já no cenário de REITs as coisas mudam, né? Apesar da gente ter REITs que pagam dividendo mensal, esses são a minoria. Os grandes REITs, eles pagam dividendos trimestrais, semestrais ou anuais, tá? Então, essa mudança aí no dividendo vai muito de acordo ao que são os REITs, porque são empresas. E parte do lucro de empresa, ele é redistribuído dentro da própria empresa. Ele é investido novamente na empresa para que essa empresa cresça. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter um ganho de capital, um ganho patrimonial no mercado de REITs maior do que a gente vai ter no mercado de fundos imobiliários. Só que em contrapartida, os FIIs também nos darão um retorno em dividendo maior do que o mercado de REITs nos dá. Então a gente tem que encarar essas duas coisas como parecidas, mas não iguais, tá? Um fundo imobiliário é um investimento ali em imóveis que vai nos gerar esse lucro mensal. Um investimento em REITs, apesar de ser uma empresa que investe diretamente no imóvel, ele é considerado como de fato, uma empresa que coloca novamente ali o seu retorno dentro dela e distribui dividendo de certo em certo tempo. E qual é o grande motivo e o porquê de eu estar começando a investir também nesse mercado exterior, nesse mercado americano? Existem vários motivos, mas os principais são, primeiramente, eu vou estar conseguindo diversificar meu patrimônio em uma moeda forte, que é o dólar, né? Então, a partir do momento que eu estiver colocando meu dinheiro lá fora, ele vai estar protegido também a todas as oscilações e tudo que envolve o real e envolve o Brasil. Eu acho que isso é extremamente importante. Isso traz um amadurecimento para o investidor. Eu acho que esse é aquele segundo passo, né, do investidor sair do investimento nacional para buscar uma coisa de fora, uma coisa internacional. Então, investir em dólar vai me trazer essa exposição. Receber também o dividendo em dólar é extremamente importante, extremamente interessante. E um outro ponto também que chama muito a atenção ao investir lá nos REITs americanos é que assim eu consigo expor meu patrimônio a imóveis por todo o mundo, tá? Diferentemente dos fundos imobiliários que só investem em imóveis no Brasil, os REITs têm essa possibilidade de você comprar um REIT nos Estados Unidos e essa empresa poder investir em imóveis ao longo do mundo, inclusive aqui no Brasil. Existem vários imóveis de REITs aqui também no Brasil. Então, esses aí são os motivos e o porquê de eu estar começando essa carteira que será pública sobre REITs. Se você quer acompanhar, continua aqui no canal, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também lá no meu Instagram, @fundosimobiliariosfis, que você vai estar conseguindo acompanhar o desempenho dessa carteira ao longo dos meses e eu vou trazer também cada vez mais conteúdos sobre esse tema. Agora eu vou te mostrar como eu vou comprar as minhas primeiras ações de REITs.
vamos aqui para a tela do meu computador. E para fazer essa compra eu vou utilizar a corretora Passfolio. A Passfolio é uma corretora americana que atua aqui no Brasil e ela traz soluções para o investidor brasileiro. Por quê? Porque ela é uma corretora toda em português, então você não precisa de fato ser fluente em inglês, saber ler em inglês para conseguir utilizá-la, porque ela é toda em português. Todo o suporte dela também é feita em português, então você vai ter um suporte feito por brasileiros, tá? Então não precisa se preocupar em relação a isso. E também a conversão do dinheiro é feita automaticamente por ela. Você transfere o seu dinheiro em real e ela converte em dólar para dentro da corretora. Então, tudo que o brasileiro precisa de fato para ter acesso ao mercado americano de maneira direta, a Passfolio te ajuda com isso. Eu vou deixar aqui abaixo um link para você abrir a sua conta na Passfolio. É uma conta gratuita, tá? Você não vai pagar nada para abrir a sua conta e você já vai conseguir também dar os seus primeiros passos no investimento lá no exterior. Aqui eu já estou com minha conta aberta, tá? E eu já fiz um depósito nela. Para fazer o depósito é muito simples, tem a aba aqui de depositar. Basta você clicar e você tem duas opções. Ou você deposita para sua conta de cripto ou para sua conta de ação, tá? Então, Passfolio também vai te dar essa possibilidade de você investir em criptomoeda. Mas no caso, como eu vou comprar a REIT, eu investi aqui, eu depositei o meu dinheiro na minha conta de ação. Então, eu fiz o depósito, você pode utilizar cartão de crédito ou débito, fazer um TED ou por Pix. E eu preferi utilizar o Pix por ser mais rápido e direto, então essas são as opções aí de transferência para sua conta aí no exterior. Então eu transferi algo em torno aí de R$5.000, o que me deu aqui algo próximo de $976, e aí eu vou fazer as minhas primeiras compras, tá, pessoal? E para essa primeira compra de hoje, eu escolhi dois REITs, tá? Dois grandes REITs para compor aqui a minha carteira. Quais foram os meus critérios de avaliação nesse primeiro momento? Como tudo que você quer iniciar na sua vida, eu acho que fazer o básico é o mais importante, né? Eu sempre falo para o pessoal que está começando lá nos fundos imobiliários, comecem por aqueles fundos imobiliários grandes, aqueles fundos imobiliários que já têm histórico e que vem trazendo resultado aí para os seus cotistas ao longo do tempo. E para os REITs, essa regra também serve perfeitamente. Por isso, eu vou começar fazendo o básico, pegando aqueles REITs que já são consolidados em mercado, aqueles REITs que vêm entregando renda aí para os seus acionistas ao longo do tempo, tá? E para mostrar para vocês esses REITs, eu vou usar um site aqui que é bem interessante, que ele se chama allreits, tá? .com. Esse site ele já é em inglês, mas ele traz uma visualização muito simples aqui para a gente entender alguns pontos. O primeiro REIT que eu vou estar colocando aqui na minha carteira é o American Tower, tá? A sigla dele é AMT, American Tower. Aqui na hora que a gente abre ele, a gente já tem as principais informações, tá? Primeiro ponto, o preço dele. Hoje o American Tower está sendo negociado a $228, tá? E aí, uma coisa também que a Passfolio te dá de possibilidade é que você não precisa comprar a ação como inteira. Então, por exemplo, se eu quisesse investir apenas $10, $15 no American Tower, eu conseguiria também, na hora da compra eu vou mostrar isso para você. Então, você não precisa comprar a ação como um todo, tá? Você pode comprar partes fracionadas aí dessa ação, tá? Vamos lá. Então, $228 é o preço dela, e aqui a gente tem algumas informações extremamente relevantes. Aqui primeiro, a gente tem os dividendos ao longo do tempo, então a gente tem aqui dividendos aqui desde 2012, e aqui a gente tem uma noção bem exata de um ponto que é super importante e super relevante dentro do mercado de REITs, que é esse crescimento do dividendo ao longo do tempo. Vejam como essa curva ela é crescente ao longo dos anos, isso traz para o acionista, de fato, uma visão de que o seu patrimônio ele está aumentando ali ao longo do tempo e que esse REIT está te dando resultado recorrente e crescente ao longo aí do tempo. Então vamos dar uma olhada aqui nos últimos dividendos distribuídos aí pelo American Tower. O último dividendo que ele distribuiu foi em 22 de dezembro
do ano passado, né? R$ 1,39. Antes disso, ele tinha distribuído em 26 de setembro $1,31. Depois disso, $1,27, né? Então a gente tem sempre que lembrar que o dividendo aqui leva em consideração o preço que ele tá, beleza? Mais abaixo aqui, a gente tem uma comparação do yield, né, do American Tower com o mercado geral de REITs, com o segmento do American Tower, tá? E o American Tower nos últimos 5 anos. O American Tower, que é um segmento aí de infraestrutura, tá? Ou seja, esse REIT atua na parte de torres de comunicação e ele se beneficia muito da expansão aí do 5G, das cidades autônomas, né, dos carros autônomos aí como é o caso da Tesla, por exemplo, né? Então ele é um segmento que é muito promissor para o futuro por conta disso, beleza? Então o American Tower, ele de fato é o maior REIT que existe hoje no mercado, tá? Ele também, além de ter a parte de infraestrutura, ele também está começando a investir na parte de data center, que é a parte de armazenamento de dados, tá? Mas o forte e o principal do American Tower, de fato, é a questão aí das torres de comunicação, a parte de infraestrutura, tá? Mas aqui abaixo a gente tem outras informações, aqui uma informação extremamente relevante sobre o American Tower é a diversificação geográfica dos seus imóveis. A gente tem esse mapinha aqui que mostra exatamente isso pra gente. Hoje ele atua em 19 países diferentes, 19 países diferentes. Só na Índia, o American Tower tem aí mais de 75 mil propriedades. Nos Estados Unidos, 43 mil. E no Brasil, 19 mil propriedades o American Tower ele possui dentro do seu portfólio. Como eu disse para vocês, ele é um segmento totalmente voltado aí para o cenário de infraestrutura, que são essas torres para comunicação. E esse será o primeiro REIT que eu vou colocar aqui dentro da minha carteira pública sobre REITs. Seguindo, eu vou colocar um outro REIT também, que agora é um REIT voltado para o setor de data center, né? Para quem não sabe aí, o data center é um imóvel, né, para armazenamento e para segurança de dados, tá? Então grandes empresas precisam estar dentro desses imóveis, como é o caso aí da Apple, da Microsoft, da Google, tá? Então, com toda essa questão tecnológica cada vez aumentando e se expandindo por todo o mundo, tá dentro de um segmento como esse também é extremamente relevante. E o próximo REIT é o Equinix. O Equinix, que tem por sigla EQIX. Se a gente for abrir aqui o Equinix, hoje ele está por um valor de $680 a sua ação, beleza? Um ponto bem importante é a gente olhar essa parte do retorno. Olha como é que as coisas são interessantes. Esse é um REIT bem antigo já em mercado. Eu acho que aqui mais abaixo vai mostrar aqui para a gente qual foi a data de consolidação dele. Se eu não me engano, ele é de 95. Então é um REIT bem antigo já em mercado. E se a gente for dar uma olhada nos retornos ao longo do tempo, a gente vai perceber claramente o seguinte, né? Os retornos no curto e no médio prazo, aqui para eles, são retornos até negativos, né? Nos últimos 5 dias, menos 1,76. Nos últimos 30 dias, menos 6,85. E no último ano, menos 8,64%. Mas a partir do momento que a gente começa a olhar esse fundo imobiliário, aí, esse REIT, aí, no médio e longo prazo, a gente vai perceber claramente que os retornos dele, né, nos últimos 20 anos, por exemplo, são mais de 1000% aí em relação ao que o investidor pagou no início, tá? Aqui a gente tem uma noção dos dividendos do Equinix. O dividend yield dele está na casa aqui de 1,82%. Logicamente, se a gente for comparar com o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, um dividendo muito, mas muito menor do que um fundo imobiliário pode nos trazer, mas a grande questão aqui, mais uma vez, por se tratar de uma ação, é a valorização no longo prazo também, ok? Esse
Equinix, o último dividendo dele, tá? O próximo dividendo dele, na verdade, vai ser no próximo dia 3 de março. Ele vai distribuir 3 dólares. E o último que ele distribuiu foi no dia 15 de novembro do ano passado, 2 dólares e 87. Então vocês podem perceber também que não é uma distribuição mensal, é uma distribuição de tempos em tempos que esses REITs fazem. Mas aqui abaixo a gente também tem o yield em relação ao todo o setor dele, né? O setor de data center, então ele fica um pouco abaixo do que o setor de fato entrega, porque esse é um REIT que, no momento que a gente vai olhar a distribuição em relação à sua valorização, logicamente, os grandes REITs, aqueles que são mais demandados e que a galera quer investir, quer estar dentro, eles são os que mais se valorizam. Com isso, o dividendo se mantendo ao longo do tempo ou subindo aos poucos, né, o dividend yield dele tende a ser menor do que em relação a todo o cenário. A gente tem que levar sempre em consideração o risco e o retorno sempre das operações. Não é porque o dividend yield dele está menor do que a média do segmento que esse não se trata de um bom REIT. Muito pelo contrário, né, por ele se mostrar com grande segurança e com um grande portfólio que ele possui, né, ele acaba tendo um dividend yield menor porque a valorização dele ao longo do tempo é maior, beleza? Então aqui abaixo a gente tem algumas informações sobre ele, como a ocupação, né, que hoje é de 79% da ocupação, e ele possui aqui, a gente pode ver também aqui no mapinha, onde estão instalados as suas propriedades. Esse é um REIT que tem imóveis em 13 países diferentes, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, que ele possui aqui 78 imóveis nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também. Esse é um REIT que possui 7 imóveis dentro aqui do seu portfólio, beleza? Então, essas serão as minhas duas compras de hoje. O American Tower, que hoje é o maior REIT que existe no mundo, tá? Então, vou comprar um grande REIT e o Equinix, que é um REIT de data center. Agora vamos aqui para a tela da Persfolio, tá? Eu já tô com o meu valor para investimento aqui dentro dela, como vocês podem perceber, tá toda zerada porque eu ainda não fiz nenhum tipo de investimento ainda. Vou fazer esse primeiro investimento aqui com vocês. Então eu transferi 5 mil reais, que na conversão deu algo próximo aqui a 976 dólares. E como é que eu faço esse investimento aqui dentro da minha corretora? Primeiro, vocês vão perceber que aqui tem alguns campos, mas a gente vai na parte de pesquisar. Ela já vai abrir as opções que a gente tem aqui, diferentes de ativos. E como a gente quer investir no mercado imobiliário americano, a gente vem aqui em REITs, né? Mercado imobiliário, REITs, clica aqui. Já vai aparecer aqui pra gente uma lista com vários REITs diferentes pra gente investir. E como eu disse para vocês, né? Eu já tenho as minhas duas escolhas, que é o Equinix e o American Tower. Primeiro vamos começar pelo Equinix. Eu posso vir nessa barra aqui de pesquisar em cima e colocar o código dele. EQIX. Então, o Equinix, que hoje está sendo negociado a 680 dólares. O Equinix, ele é o maior REIT de data center atualmente. Ele, no longo prazo, ele trouxe uma maior rentabilidade do que o SP 500, né, que é aquela lista das 500 maiores empresas americanas. Então ele se mostra muito eficiente aí em valorização no longo prazo. E eu vou comprar agora uma ação dele. Então eu vou clicar aqui em comprar, beleza? E aqui, como eu disse para vocês, você não precisa ter o valor inteiro de uma ação para investir, por exemplo, no Equinix. Você pode comprar a quantidade que você quiser. Então, se por exemplo, se eu quisesse comprar só 0,1% de Equinix, hoje eu conseguiria. Então, o que daria algo aí em torno de 68 dólares. Mas se eu quiser comprar menos do que isso, eu quero começar com bem pouquinho lá nos Estados Unidos, eu vou comprar 0,01 de Equinix, 6 dólares em Equinix, eu conseguiria também. Mas nesse caso aqui, eu vou comprar agora uma ação inteira aqui
do Equinix, que dá 680 dólares. Aperta em continuar. Aqui já me traz as informações, né? Uma ação, 680 dólares. Clica para enviar e confirma a ordem. Então a ordem está sendo enviada aqui, beleza? E já foi colocada essa ordem em mercado, beleza? Então a ordem já está lá para ela ser confirmada. Então, beleza. Vou fechar e vou para minha próxima compra. Já comprei aqui o Equinix, agora eu vou para o American Tower, que é o maior REIT do mundo atualmente, né? REIT aí de infraestrutura de torre de comunicação. Então, mais uma vez o processo, pesquisar AMT, que é o American Tower aqui. American Tower que está pelo valor de 229 dólares. Então, mais uma vez eu vou clicar aqui em comprar, vou comprar uma ação inteira do American Tower, continuar, clica, confirma a ordem está sendo enviada para mercado, beleza, ordem está sendo enviada, tá, para mercado, basta eu fechar aqui e pronto, as minhas ordens já estão sendo, já foram colocadas em mercado e assim que elas forem confirmadas, né, a compra, eu vou estar recebendo aqui dentro da minha corretora essa informação. Então é isso, pessoal. Acabei de finalizar aqui as primeiras compras da carteira lucrando em dólar. A ordem já foi enviada, só vou esperar agora ela ser confirmada, tá? E lembrando para vocês que querem também dar o primeiro passo aí no mercado americano e ganhar dinheiro aí em dólar, receber dividendo em dólar, você tem que abrir uma conta em uma corretora americana. E a Passfolio é a sua melhor opção porque ela te traz toda a possibilidade de ter uma corretora americana, só que atuando no mercado nacional, atuando em português, com todo o seu portfólio aí de opções e funções e suporte em português. O link para você abrir a sua conta de maneira totalmente gratuita tá aqui na descrição do vídeo, tá? Abra a sua e comece também já a fazer aí as suas compras no mercado americano e ganhar dividendo em dólar. Estou esperando vocês para os nossos próximos vídeos. Deixa aqui também o seu comentário, o que você achou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até logo!